paz e o amor de Jesus esteja conosco hoje. Nós vivemos cercados de pequenas coisas, pequenos detalhes, né, que nós muitas vezes não nos damos conta. A nossa vida é um pequeno detalhe, né, ela é feita de pequenos detalhes que nos passam ao longo do dia. Uma das coisas que eu nunca me esqueço é um dado momento da minha vida, que eu não vou saber precisar quando, que eu disse, estava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, e eu disse, eu só gosto de peito de frango. E aí meu pai disse, eu também só gostava de peito de frango, até tu nascer. Aí quando tu nasceu eu parei de comer peito de frango, parei de comer peito de frango. Então, são pequenas coisas, né, que formam quem nós somos. São pequenas coisas, né, que fazem a diferença no nosso dia e no dia do outro. Né? Um bom dia, muitas vezes, quando a gente acorda, ou está num momento atribulado, né, e a gente recebe um bom dia dado com vontade, né? Perguntar para alguém ou receber de algum dia que tu não é, como é que tu está? Né? O interesse do outro por a gente, ou o nosso interesse pelo outro, muitas vezes, é fundamental para aquele dia. E é uma coisa aparentemente boba. Né? Um obrigado. Não um obrigado por ter ganho alguma coisa. Quando a gente desce do ônibus, por exemplo, dizer para o motorista obrigado. Ah, mas ele está trabalhando, ele está recebendo, ele está fazendo a obrigação dele. Não importa. Não importa. Né? Um obrigado. É uma coisa simples, não custa nada. Né? Nem para ele, nem para a gente. Quando a gente recebe um obrigado, do nada assim. Né? Quando a gente dá um lugar no ônibus, por exemplo, quando a gente deixa a pessoa passar, eu estou obrigado. Né? É uma coisa, um detalhezinho, é uma coisinha de nada. Né? E se a gente parar para perceber, o mundo funciona por pequenos detalhes. São pequenos detalhes que mantêm tudo funcionando. Se a Terra tivesse alguns metros fora do lugar onde ela está exatamente, não teria vida na Terra. É um pequeno detalhe. A Terra tem, né, um tamanho imenso. Tem planetas maiores? Claro que tem. O universo é infinito. Né? Mas se ela tivesse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, não teria vida na Terra. Se ao invés de 70% de água, tivéssemos 90% de água, a gente, se existisse, não seria como somos. Tá? Se a Lua não tivesse exatamente onde está, o planeta provavelmente seria coberto de água. Porque é a posição da Lua que faz com que as marés avancem ou se retraiam. Então, se não tivesse Lua, talvez a gente vivesse num mundo cheio de terra. Se é que viver. Ou nós seríamos peixinhos. Né? O máximo que a gente conseguisse evoluir era para ser peixe. Então, são pequenas coisas que a gente não dá importância. Se, por exemplo, acontecesse qualquer coisa com o deserto do Saara, que fica na África, no continente africano, faltaria nutrientes para a Amazônia. Porque aquela areia do deserto do Saara, por incrível que pareça, durante as tempestades que acontecem no deserto, ela sobe até a estratosfera e vem pelas correntes de ar fertilizar a Amazônia. Então são pequenas coisas que vão se encaixando e formam o todo. Assim também é a nossa vida. E será que pensando nisso a gente faz tudo o que está no nosso alcance? Tudo que a gente pode fazer, essas pequenas coisas, não estou dizendo grandes coisas,
Né? Por exemplo, agora nós estamos, né, passando por uma catástrofe no norte do estado, com o ciclone que aconteceu. Né? Até hoje, detalhe, tinham mais de 27 pessoas mortas, né, fora as que são desaparecidas. E não é uma questão de, eu vou doar o que eu posso, eu vou doar um monte de coisa. Não. O doar um quilo de arroz, né, o doar um agasalho que a gente não usa mais, né, ou simplesmente quem não tem condições financeiras de doar absolutamente nada, enviar boas energias para essas pessoas. Né? Encher o nosso coração de energia e enviar essas energias mentalmente para essas pessoas também. Isso é fazer alguma coisa. Não é simplesmente trocar de canal porque a notícia está chata. Né? Isso é fazer alguma coisa também. É fazer o que se pode fazer. As grandes empresas, as grandes instituições que podem fazer mais, farão mais. Assim espero. Né? Mas fazer as coisas sem esperar nada em troca. Né? Fazer o bem sem esperar uma vaguinha no nosso lar. Né? Porque acaba sendo a mesma situação, né? Nós só substituímos, acaba sendo a mesma situação de quem esperava antes da existência do Espiritismo, quem esperava o paraíso eterno. A pessoa pagava dízimo ou óbolo, ou seja lá o que for, fazia uma caridade uma vez por ano, esperando o paraíso. Não adianta fazer a caridade esperando no nosso lar, dá na mesma. Né? Então é fazer porque é bom fazer. É fazer porque nós só existimos no mundo, só estamos ou encarnados ou desencarnados para nos ajudarmos mutuamente. Senão nós não éramos necessários. Em situação alguma, seja encarnado ou desencarnado. É fazer o bem por amor, porque é certo. Não por medo de ir para o umbral. Porque aí também nós só estamos substituindo o medo de ir para o umbral do medo do inferno que se tinha. Não faz a menor diferença. Então não adianta a gente mudar a nossa conduta ou por medo ou esperando uma recompensa. Né? Chama-se hipocrisia isso. Né? Porque nós estamos, né, mostrando uma coisa e realmente lá no fundo nós somos outra completamente diferente. Nós não estamos agindo, não estamos fazendo o bem porque estamos melhorando, estamos fazendo esperando alguma coisa em troca. Né? Será que nós enxergamos os outros? Né? Será que eu sei o que se passa? Eu digo eu enquanto não só eu, mas nós sabemos o que se passa no coração e na cabeça dos nossos filhos? Não estou dizendo aquele pai fuxiqueiro que vive na volta, né? Que cerca, que não deixa a pessoa viver. Não é isso. Não é isso. Né? É saber o que se passa. Saber quais são os anseios, o que ele espera da vida. Saber se está tudo bem hoje. Né? Não é saber onde ele vai. Que horas tu volta? Claro, eu pergunto. As raras vezes, graças a Deus, que meu filho sai, eu pergunto. Enquanto chegar, me manda mensagem. Aí daqui a pouco, lá pela Santa, ele já mandou mensagem. Chegou, eu mando mensagem. Tá tudo bem. Eu sou aquele pai chato. Né? Mas o saber, né, o que eu digo é o saber quem é o nosso filho. É isso que é o que importa. Não é adentrar a vida do fulano, dizer para o fulano, não, tem que fazer tal coisa. Não. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua individualidade, cada um vai tomar as suas decisões. Né? Independente do que a gente faça, do que a gente pense, do que a gente ensine. Né? A gente queria que o nosso filho fosse assim. Ele não vai ser assim. Ele vai ser o que ele é. Assim como meu pai queria que eu fosse X e eu fui X, Y, Z, H, sei lá, eu que mais, né? Os nossos filhos também. Mas eu digo o saber sem a intromissão, né? O conhecer, o estar presente, né? Sem cobranças. Não é cobrar, não é julgar, não é idealizar. Porque a gente se frustra muitas das vezes porque a gente idealiza. A gente cria expectativa. E a gente não cria expectativa. A gente cria galinha que é melhor, que aí dá ovo, dá carne. Criar expectativa só gera frustração pra gente. Eu sei que é confortável criar uma expectativa porque a gente tem uma coisa que se chama ilusão de controle. A gente se ilude que está controlando alguma coisa. A gente não controla nem a gente mesmo. Porque, como eu disse essa semana, viver é tão besta quando a gente vê morreu.
Então, a gente não controla absolutamente nada, mas a gente tem a ilusão de que controla, é confortável. Eu sei que é confortável, porque eu alimento a minha ilusão de controle também. Mas saber do filho é saber isso, é saber se ele está bem, né? É saber quais são as expectativas, se está tudo de boa, o que ele quer fazer, só isso. Né? Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente não tem tempo, e esse tempo nós vamos falar daqui a pouco. Né? A gente muitas vezes não quer se incomodar, ou quer que seja uma coisa e não é. Né? Será que a gente sabe o que se passa, como está a minha esposa, o meu marido, ou o meu namorado, o meu companheiro, o meu ficante, o meu peguete, o meu alguma coisa? Será que a gente sabe? E se a gente sabe ou se não sabe, será que a gente se importa em saber? Ou a gente só está com esta pessoa, né, porque é cômodo? Né? A gente só quer a parte boa da pessoa, né? Que é o convívio, né? Que é quando está tudo de bom humor, que é sem os problemas, que é sem a doença, que é sem o mau humor, né? Que é sem o roncar de noite. Né? Então, será que a gente sabe? E se a gente sabe, ou se a gente não sabe, será que a gente quer saber? Né? E também é saber sem o controle, também sem criar expectativa, sem cobrança, sem julgamento, é o saber por importar-se com a pessoa. Esses são os pequenos detalhes. É o importar-se com o outro. Né? É saber se o outro está bem. É saber se o outro está estressado, se ele não está estressado. E aí, aprofundando, será que eu sei o que se passa com quem está à minha volta e não é meu parente? A minha mulher diz que eu sou fofoqueiro. Não é que assunto. Mas, na verdade, eu me preocupo em saber como é que estão os meus vizinhos. Né? Um pouco é fofoca, né? Que eu tenho que saber, eu fico olhando na casa do fulano, né? Se está aberto. Mas eu, por incrível que pareça, eu gosto de saber como está a vizinhança, porque os meus vizinhos me conhecem desde que eu era criança. Né? A maioria. Então, o fulano não abriu a porta hoje. Né? Porque o fulano toda hora, todos os dias ele abre a porta. E é a questão da fofoca. A pessoa sabe porque olha para a janela. Mas aí um dia o fulano não abriu a porta. Então, hora, será que aconteceu alguma coisa? Será que o fulano está doente? Eu fui lá perguntar. Né? Não, ele tinha deixado aberto o portão. Né? Ele nunca deixa o portão aberto. Aí um dia deixou o portão aberto. Né? E deixou a tarde aberto. E de noite estava aberto. Será que aconteceu alguma coisa? Eu fui no portão, bati. Ô fulano, aqui o portão estava aberto. Ah, eu esqueci. Né? Parece fofoca, e um pouco talvez seja, mas é a preocupação, né, que a gente tem que ter com o outro, sem invadir, obviamente, sem enfiar o nariz, ver se o fulano está chegando com quem, né, se está saindo, não é isso. Né? É preocupar-se com o nosso entorno, com o nosso grupo aqui, por exemplo. Quando a gente chega aqui no Centro Espírita, a gente se conhece há pouco tempo, eu digo pouco tempo porque eu cheguei aqui em 2018, eles se conhecem há muito mais. Tá? Mas quando alguém não está bem, a gente percebe. Porque tem um convívio. Né? E às vezes falta uma daquelas frasezinhas lá do começo. Tá tudo bem? Como é que tu estás? Né? Às vezes a pessoa precisa conversar com alguém. E não é conversar com alguém de casa, com um parente, é justamente com alguém que não tem esse vínculo. E às vezes a pessoa não precisa nem que tu diga nada, ela precisa que tu ouça só. Eu nunca me esqueço um dia que a minha mãe estava no centro, antes dela ter todos os problemas que teve, e ela sentou num banco, sentou uma senhora lá dela e começou a falar. Nunca tinha visto a senhora na vida e nem ela, a senhora e vice-versa. E a senhora falou, suspirou e saiu depois. Ela precisava ser ouvida. Só isso. Quantas vezes alguém só precisa ser ouvido e a gente não se percebe disso? Por quê que a gente não se percebe? Porque muitas vezes a gente está atribulado. Nós vivemos numa sociedade que é tudo para ontem. Nós vivemos numa sociedade em que nós não podemos ter tempo. Porque quando a gente tem tempo, a gente começa a pensar. E dependendo de que setores da sociedade estamos falando, pensar não é interessante. Porque se tu começa a pensar, tu começa a observar que tem coisas que não estão muito bem. Tu começa a observar que tem coisas que podem melhorar. Né? Será que nós temos consciência de tudo o que acontece à nossa volta? Eu não estou nem dizendo saber, porque saber a gente sabe. A gente vai ver na internet e sabe. A gente vê na TV. Eu digo consciência do que acontece. Será que nós temos consciência
de tudo que o nosso país vem passando, de tudo que o mundo vem passando nesses últimos anos, e eu não estou nem me referindo só à pandemia. A pandemia foi algo assim, inimaginável, que só tinha acontecido em 1850, se eu não me engano. A última pandemia foi de gripe espanhola em 1850, se eu não me engano, foi no início do século passado, agora não lembro as datas. Foi a última pandemia. E aí nós passamos por uma, estamos passando por outra. Então, já temos coisa para contar para os netos e para os bisnetos. Eu nem me refiro a isso, eu me refiro ao contexto do que acontece no mundo, o que acontece no nosso país nos últimos anos. Será que nós temos consciência de todos os riscos que nós passamos, de todas as coisas que nós vivemos, sobrevivemos e ainda está por vir? Será que nós temos consciência? Talvez não justamente por isso, porque nós não temos tempo de pensar, porque muitas vezes nós temos que sobreviver. Muitas vezes nós trabalhamos o dia inteiro, as pessoas não trabalham mais apenas 8 horas. Né? Quem pode trabalhar 6, né? Que bom, mas mesmo assim acaba trabalhando mais, porque aí chega em casa, tem um monte de coisa para fazer em casa. E aí tem a preocupação com as contas, tem a preocupação que não dá para pagar tal coisa, que tem que esticar o mês, que tem que isso, tem que aquilo, e aí todo o resto do entorno, né? Todo o resto do que passa ao país, todo o resto do que acontece no mundo, fica num canto, porque não dá tempo. E isso é importante também. Por quê? Porque é assim que a gente começa a pensar. Não, eu digo, quando eu falo pensar, eu estou falando de emitir a minha visão sobre o tema. Para emitir a minha visão sobre o tema, eu tenho que conhecer. Para conhecer, eu tenho que estudar, ler, pesquisar, ir atrás. Não simplesmente repetir o que o fulano falou. Isso não é conhecer. Tá? Isso acontece em tudo. A pessoa que só repete, ela corre o risco de ser enganada. E pior, repetir aquele engano que ela cometeu. Tá? Sair espalhando esse mesmo engano. Isso aconteceu assim, a revirir. Tá? Desde terra plana, que eu achei que eu nunca fosse ver isso na vida, eu vi pessoas defendendo, dizendo que a terra era plana. Tá? Então, desde isso, que é o mais básico dos básicos, até os auges. Né? Então, por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem tempo. Ela não quer ter tempo. Ela está confortável naquela situação. Tá? Então, e aí, isso não só a nível global, a nível de notícias, a nível de economia, a nível de país, mas a nível também de espiritismo. Porque ao espiritismo, não basta única e simplesmente os senhores virem aqui e ouvir tudo que eu estou falando. Não basta vocês ouvirem palestra do fulano, do cicrano, lerem um livro que o fulano escreveu, lerem não sei o que, não basta. Tá? Porque apenas repetir o que os outros falaram, nós estamos sendo autômatos, estamos sendo robôs. Nós não estamos pensando, nós estamos repassando o pensamento do outro. E o espiritismo não é isso. O espiritismo é estudo constante, o espiritismo é evolução, inclusive do próprio espiritismo. Então, se eu simplesmente repetir aquilo que se diz desde 1857 até hoje, eu não evoluí, o espiritismo não evoluiu, nada evoluiu. E aí nós acabamos repetindo preconceitos, opiniões alheias, tudo no automático. E quando passamos a repetir tudo isso, muitas das vezes nós deixamos de analisar as particularidades. Nós paramos de analisar o caso a caso. Nós paramos de ver o individual. Nós não enxergamos o detalhe. De novo, o detalhe. E tudo, inclusive o espiritismo, é feito de detalhes. Porque da mesma forma que um espírito pode me dar uma boa informação, um outro espírito pode me dar uma informação falsa ou não. Os espíritos nada mais são, como diz Kardec, do que as almas dos homens que estavam encarnados. Ninguém desencarna e vira anjo do dia para a noite, até porque anjo não existe. Ninguém desencarna e vira santo. Ninguém desencarna e deixa de pensar como pensava antes. A pessoa segue exatamente como era. Com o passar do tempo, pode ser que melhore ou não.
Depende dele. Então, mais uma vez, se nós não nos aprofundarmos, se nós não pararmos, se nós não desacelerarmos, nós não vamos ter tempo de fazer isso. Mas aí eu não vou trabalhar mais, não precisa muito tempo. A pessoa tem que tirar, nem que sejam uns 10, 15 minutos por dia para si, né? Para refletir, para relaxar, para pegar um livro, fazer um estudo de 5, 10 minutos, tá bom, né? Ler alguma frase, alguma pergunta, alguma coisa, e aí tirar as suas conclusões. Tá? Pensar em si, porque não é só conhecer o outro. Né? Será que nós sabemos o que se passa conosco também? Será que nós mergulhamos no nosso íntimo, no nosso inconsciente, no nosso consciente, e sabemos o que está lá no fundo do nosso ser? Aquilo que está lá guardado, que nós não falamos nem nos nossos pensamentos? E será que não é isso que está nos adoecendo também? Porque não conhecer o outro, não saber o que se passa com o outro, às vezes é menos grave do que não saber o que se passa consigo. Porque tudo que nós acumulamos, né, se é bom, vai nos fazer bem. Se não é bom, vai nos fazer mal. Né? Então, será que nós não temos que tirar esse tempo para a nossa própria reflexão, para nos conhecermos? Será que nós não temos que tirar esse tempo para dizer o que nos incomoda? Para nos dizer, para tirar do nosso coração aquilo que nos faz sofrer? Pensem nisso. Muito obrigado.